Eu respondo essa pro rapaz aqui, eu não sei o que ele vai falar. Eu ouvi até a parte que o rapaz, ele explicou que Jesus era pecador. Eu respondo isso, mas eu não sei o que o dono desse vídeo vai falar. Então eu vou soltar aqui e eu vou responder. Jesus era pecador? Presta atenção no vídeo que eu vou comentar no final. Eles vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. E se eu lhe provar pra você que ele foi? Quer ver? Vamos ver. Eu creio no batismo de Jesus. Preste bem atenção. Olha só, interessante isso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas que é interessante esse ponto aqui do... Pô, esqueci o nome desse rapaz aí. Eu conheço ele, tá? Eu já assisti vídeo dele já. Mas interessante. Só logo, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados. Ó, presta atenção, gente. Quem ia batizar nas águas com João Batista era prostitutas, criminosos, aquele que roubava, talvez até um cara que matou e ninguém ficou sabendo, mas se arrependeu, etc e tal. Vou soltar mais um pouco. Os pecados que Jesus confessou. Eu sei qual foi. Os que diziam que ele tinha. Os caras falavam que ele tinha demônio, que ele estava endemoniado. Moisés falou, todo aquele que se fizer de comilão e beberrão deve ser morto. Jesus, ele se fez comilão e beberrão. Ele não estava confessando o pecado de si mesmo. Eu acredito que nesse momento, Jesus, ele foi até João Batista, claro, para ter a transferência, né, da água para o Espírito, que João Batista batizava com a água, e disse que ia vir outro que ia batizar com o Espírito. Também isso, mas que Jesus, ele se fez amigo dos pecadores. Sabe quando Jesus, ele manda comprar armas? Troca sua capa lá por uma faca, lá por uma espada. Bom, ele não ia usar uma espada nunca. Mas ele estava se fazendo, né? Ele não se fez, gente. Ele não foi transgredindo todas as leis da Torá. Agora, ele batizou com o batismo da água. E ele questiona os judeus, quando os judeus fazem uma pergunta para colocar ele numa armadilha, porque os judeus queriam colocar Jesus numa armadilha o tempo todo. Aí Jesus, ele fala assim, e o batismo de João Batista na água, era de homem ou era de Deus, da divindade? Aí eles não sabem responder. Por quê? Porque eles ficam com medo de ir contra o povo, porque o povo estava ali pronto para pegar pedra para atacar nos rabinos. Você tem ideia? Que os caras tentou armar uma armadilha para Jesus e Jesus voltou a armadilha contra eles mesmo. Falou, o batismo de João, da água lá, era de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram com medo de responder. Nós não sabemos te responder, Jesus. Porque eles ficaram com medo do povo pegar as pedras e apedrejar eles. Entendeu? Porque o pessoal acreditava que João Batista era um profeta. Aí se os rabinos falassem que João Batista não era um profeta, ia dar ruim para eles. Você tá entendendo ou ficou difícil? Agora eu quero ver a resposta do rapaz aqui. Vamos ver. É interessante. Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Mas que pecado? Que pecado? O judeu, ele ia lá, matava um bicho, falava que já tinha livrado o pecado já. Aí os judeus, eles faziam o seguinte, eles podiam fazer qualquer coisa então, né? Porque depois iam lá, matavam um bichinho e tá tranquilo. Entendeu? Eu posso ir lá matar um cara, depois eu pego um bichinho e sacrifico, tô tranquilo. Aí os judeus tem momento que eles falam para Jesus que eles nem têm pecado nenhum e o cego era um pecador. Aí Jesus, ele fala que o cego não tinha pecado porque não enxergava, mas os judeus enxergando não entendia nada. Jesus estava jogando o pecado de volta para os judeus e não para o cego que ele curou, porque o cego não enxergava. Se o cego não enxergava, como é que o cego ia ter algum pecado? Aí Jesus, ele vai. Você tá entendendo o que Jesus fazia? Jesus era porra louca. Não tinha como ser batizado por João sem
confessar os pecados. Ele foi pra cruz lá, o demônio do Velho Testamento não chama ele de maldito? Maldito todo aquele que for pro madeiro. O demônio fala que Jesus é maldito. Agora, para demônio falar que Jesus é maldito, tem demônio que falava para Jesus: você veio antes, você veio nos atormentar antes do tempo. Você tem que entender para quem Jesus era maldito. Olha que tá escrito aí, ó. Não sou eu que tô dizendo, não. Tá escrito isso aí, não tá. Confessando seus pecados. Agora fala aí, ele era um estuprador igual Moisés? Não. Ele foi um assassino? Não. As únicas coisinhas que ele transgrediu foi aquelas leizinhas idiota lá. Se o cara for comilão e beberrão, deve ser morto. Entendeu? Tá entendendo como é que Jesus, ele fazia coisinha que não pode levantar peso no sábado. Jesus pegava, curava o cara, falava: pega sua cama e anda. Vai lá no templo religioso andando com a cama na mão. O cara ficava grato e ia lá. Não pode colher espiga no sábado. Jesus ia lá e comia no sábado. Já vinha todos os judeus para pegar no pé dele. Você sabe, é esse o pecadinho de Jesus. Que nem, na minha opinião, chega a ser um pecado. Mas pro demônio era pecado. Então, aí, né, eu esqueci o nome desse rapaz aí. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão. Ninguém. É impossível Jesus ter sido um pecador. Porque Não é impossível, não. Pro demônio, Jesus foi pecador porque ele nunca cumpriu nada da Torá. Tá? Só pelo começo que ele falou. O vídeo é muito grande, pessoal. Eu pensei que ia ser aqueles videozinhos curtos. Mas você vê que o cara aqui, ele é um religioso. Cara, eu vou falar, eu tô cansado, mano.